Te ouvindo aqui, ouvindo o Bruno, até estava fazendo algumas anotações e eu acho que é importante você que está ouvindo, se quer realmente ser um bom aprendedor, anotar também. Primeiro, para falar sobre a pirâmide de aprendizado, né? Explicar ou ensinar é a melhor forma de retenção, você retém até 90%. Discussão em grupo você vai reter 70%. Ver e ouvir, 50%. Ver uma demonstração, 30%. Ler de 10 a 20%. E ouvir somente é de 5 a 10%. Por isso que o podcast é tão bom. A gente consegue ouvir o trânsito e tal, vai absorvendo algumas pingadinhas aqui, né? Agora, eu acho que o ponto-chave do aprendizado é repetição. E aí você falou do jiu-jitsu, né? Você não começou fazendo 5 aulas todos os dias. Você começou fazendo aos poucos. Para a gente conseguir repetir bastante vezes uma coisa, tem que começar aos poucos. Eu estou tentando cuidar mais da minha saúde e uma das piores coisas que eu fazia para minha saúde era refrigerante em excesso e açúcar com café. Era invertido de tanto açúcar que eu botava. Como que eu fui resolvendo essas coisas? Eu fui diminuindo o açúcar um pouquinho por dia. Todos os dias eu tomava um pouquinho menos de açúcar no café. E o refrigerante eu consegui substituir por água com gás e hoje me livrei completamente desses dois vícios. Não adianta você querer, do dia para a noite, não, vou tomar só água normal, sem gás e querer sair do vício. E também não adianta você nunca estudou na vida, não, a partir de agora eu vou estudar 10 horas todos os dias. Não é assim que funcionam as coisas. Então, o aprendizado é repetição. E para você conseguir repetir muitas vezes uma coisa, você tem que ir criando disciplina, né? Você tem que ter as 1000 horas, as 10.000 horas que vão criar um hábito. Então, isso é super importante. Então, aprendizado e repetição, e vai depender da disciplina, que é não desistir. E tem que começar devagar e repetir de várias formas diferentes, né? Então, você estava falando como que é aprender. Poxa, para mim, aprender passa por assistir uma aula, passa por ler uma apostila, por resolver uma questão, pegar papel e caneta e escrever, de fato, o conteúdo. Escrever vai te ajudar uma memória muscular também. E ter um plano. Eu acho que o ser humano não está pronto para ter opções. Até tem uma história engraçada que o McDonald's uma vez fez um estudo, um levantamento, que as pessoas queriam ter cerveja no McDonald's. Então, em uma unidade, eles foram lá e colocaram cerveja no McDonald's. Ninguém pedia cerveja. As pessoas queriam ter liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é muito ruim. Quando a gente fala de estudar, né, de um concurso público, de uma certificação, a gente tem um edital. Ou seja, a gente sabe exatamente o que vai cair na prova. Poxa, a partir do momento que a gente sabe exatamente o que vai cair na prova, cabe a nós criar um plano. Poxa, da data de hoje que saiu o edital, da data até o dia da prova, eu posso estudar tantos dias para separar tantos conteúdos. Quantas horas eu posso estudar? Perfeito. E ter cada dia estritamente planejado. Não, eu vou ver o que eu vou estudar hoje. Não, você tem que saber exatamente o conteúdo que você vai estudar hoje, quantas questões você vai fazer, você falou das 100 questões lá. E o último ponto para ser um bom aprendedor é melhorar 1% todo santo dia. Perfeito. Vou me comprometer a fazer 100 questões. Hoje eu vou fazer 101. Amanhã você vai fazer 102, 103. E sempre fazendo um pouquinho para melhorar todos os dias. E a disciplina aqui é super importante. É melhor, às vezes, você estudar 30 minutos focado, prestando atenção, aprendendo, do que estudar 4 horas olhando para o celular, fazendo outras coisas ao mesmo tempo e não absorver nada. Acho que esse é o segredo do aprendizado. Pegando em termos de certificação, Kleber, que a Top Invest já tem 15 anos de estrada, você tem essa métrica dessas horas líquidas de estudo, tipo 30 horas líquidas por semana, se a gente pega 7 dias e pensa que o cara vai descansar no domingo. Ou alguns religiosos, né, que tem que descansar no sábado. Então, com 6 dias é 5 horas de estudo por dia. Olhando de fora, né, não parece muito. Não parece muito, né, cara? Para certificação onde não tem concorrência, só uma nota de corte, o cara que ele quer virar consultor da Portfólio, por exemplo, tem que tirar o CEA. Quanto tempo de estudo? 2 horas por dia eu recomendo para todo mundo. 2 horas por dia? Todos os dias. De segunda a segunda, 2 horas por dia. Durante quanto tempo? Para ter uma ideia. Para a antiga CEA, era durante 30 dias. 30 dias? 60 horas de estudos líquidos. Olha só. Era o suficiente. Porque o profissional vai trabalhar o dia inteiro, vai estar cansado, vai ter outras responsabilidades, tem mãe, tem filho, né? Poxa, se estudar 2 horas por dia, é muita coisa. Estudar de verdade, focado. Poxa, você vai aprender muita coisa em 30 dias. Porque vem de novo de começar devagar. Pensa que as pessoas, né, que estão fazendo uma certificação, que estão fazendo um concurso muitas vezes, não são as pessoas de 17, 18 anos que acabaram de sair da escola e estavam acostumadas a estudar 5 horas. Então, você falar para uma pessoa que tem seus 25 anos, que saiu da faculdade faz 2 anos, está 1 ano parado, sem estudar, que ele vai começar a estudar 5 horas por dia, é um soco no estômago muito grande. Então, começa devagar.
2 horas por dia, e eu particularmente gosto de estudar à noite, eu acho que o conteúdo é melhor absorvido à noite, é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Para o mundo de certificação. Para o mundo de certificações financeiras e de concursos também, né? Pensando na escadinha, não numa prova específica. Tá pensando que o cara tem alguns anos para ser aprovado. Isso aí. Se ele quiser ser aprovado em 1 ano, é pouco. Aí é pouco. Aí é pouco. Tá. Eu vejo, né, quando a gente fala dessas horas líquidas de estudo, o quanto o jovem focado tem vantagem. Porque aquele cara que não tem dependentes, tem tempo que não tem filho pequeno, tá, que não tem cônjuge, que às vezes mora na casa dos pais, ainda não tem que trabalhar para pagar o aluguel, ele consegue sugar os pais mais um pouquinho até passar e ficar independente. Acho que essa é uma grande vantagem daquele cara que sabe desde novo o que ele quer fazer da vida. Mas ou tem pelo menos um cheiro maior, né? Perfeito, você falou uma coisa importante, o jovem focado. Exato. Porque existe, e tem um aluno que me dá muito trabalho, que é o jovem que ele tem tudo na mão, mas ele vive no paradoxo do tempo. Porque como às vezes a prova, ele começa a estudar em janeiro e a prova é em outubro, novembro, ele fura janeiro e fala assim, não, mas está em janeiro ainda, eu vou começar em fevereiro. Não, mas amanhã eu tenho o dia inteiro livre. Às vezes o cara que tem aquele horário cronometrado, ele sabe que ele não vai conseguir, se ele não fizer ali, você acredita, Bruno, que ele às vezes consegue ter mais maturidade? Então foco, eu falo isso sincero, assim, você falou da teoria das 10.000 horas, e foi um cara que eu estudei demais para colocar no meu livro, que foi o Anders Ericsson. Você já ouviu falar dessa teoria? Eu vi pelo Malcolm Gladwell no Outliers. Perfeito. Né, que falava das 10.000 horas de prática. Isso, que ele falava que em 1963, se não me falha a memória, ele falava que para qualquer pessoa, a teoria era, para qualquer pessoa que precisasse virar expert, ela tinha que ter 10.000 horas. E aí, quase 30 anos depois, caíram isso. Eles pegaram 2 jogadores e colocaram lá o jogador A e o jogador B. E aí eles pegaram os 2 jogadores e iam treinar as mesmas 10.000 horas. Só que qual que era a diferença? O jogador A tinha um técnico, tinha alguém lá falando, disponibilizando, e o jogador B só treinava a torta e a direita por livre e espontânea vontade. Claro, o que aconteceu, o jogador A ficou muito melhor. E o jogador B, independente, ele tinha uma curva de crescimento, mas independente das horas, ele não evoluía mais, porque ele não sabia onde estava a dificuldade dele. E aí essa teoria caiu totalmente por terra. Tinha um e mentor. Aí, tinha ou um mentor ou alguém que direcionava, enfim. E aí, por isso que você pega, cara, time de futebol, tem que ter um técnico. Você pega o João Fonseca, os caras todos, tem alguém ali. Então eles vão fazendo isso. E aí vem um conceito que eu acho muito bacana, que eu falo para os alunos, que foi o que derrubou a teoria das 10.000 horas, que se chama realização ingênua da atividade. Como é que funciona isso? Realização ingênua. Imagina o seguinte, o aluno está estudando por estudar, sem método, sem técnica, ele está lá. Imagina um cara que vai lá no tatame e ele começa a rolar com o outro sem nada, sem técnica nenhuma. Às vezes esse cara vai aprender, mas a curva é tão dilatada, que não precisa nem 10.000 horas. Putz, você tem um cara que já aprendeu isso, está evoluindo há tanto tempo, você consegue dilatar essa curva. Então foi onde caiu por terra a teoria das 10.000 horas e vem o conceito de realização ingênua da atividade. Sempre falo que é o cara que chega na academia e ele vai lá e vai fazer os negócios da cabeça dele. Ele não vai conseguir alcançar o resultado que ele tanto quer, né?